Por que a armadura de Deus não está funcionando na vida da maioria das pessoas? Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Como crentes, somos chamados a vestir a armadura espiritual, porque estamos envolvidos em uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos encoraja a sermos fortes no Senhor e a permanecermos firmes contra os planos do diabo. Ele nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Portanto, é crucial estarmos devidamente equipados para essa batalha. E Deus nos concedeu graciosamente a armadura espiritual, o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Agora que detalhamos as 6 partes da armadura de Deus, quero focar em um versículo que raramente é pregado, mas que é talvez o elemento mais importante relacionado à armadura de Deus. Efésios 6:10. Quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O tipo de cristãos que Satanás prefere são aqueles que não estão fortes no Senhor, aqueles que se lamentam e se queixam. Ele prefere aqueles que não estão fortes no Senhor, que se tornam santos choramingando diante da adversidade. Sempre que enfrentam um desafio ou adversidade, eles clamam: Deus não me ama mais, ou Deus não se importa mais comigo. Mas quero lembrar a você hoje que, como seguidores de Cristo, somos chamados a ser fortes no Senhor e a superar a fraqueza por meio do poder e da graça dele. Efésios nos instrui a sermos fortes no Senhor, literalmente nos fortalecermos no Senhor. Em algum momento da sua vida, você terá que se fortalecer no Senhor. A Bíblia não diz para sermos fortes em nós mesmos, em nosso próprio poder físico ou intelecto. A Bíblia diz: quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A passagem da guerra espiritual enfatiza a importância de 2 aspectos vitais. Primeiro, destaca a necessidade de encontrar força no Senhor e em seu poder poderoso. Segundo, enfatiza a importância de vestir a armadura completa de Deus. Ambos esses elementos são cruciais, mas muitas vezes o foco no primeiro aspecto é negligenciado no ensino sobre a guerra cristã. Muitos cristãos têm vestido a armadura de Deus, mas não estão fortes no Senhor. Essa situação é comparável a equipar uma pessoa fraca, frágil e não treinada com a melhor armadura. Apesar da natureza impressionante da armadura, essa pessoa fraca, frágil e não treinada, que mal consegue ficar em pé, permanecerá um soldado ineficaz e facilmente derrotado. Portanto, a preparação para o combate cristão deve sempre começar com o princípio fundamental de ser forte no Senhor e depender do seu poder poderoso. Devemos entender que não podemos enfrentar Satanás com nossa própria força. Satanás não nos teme, não teme nosso nome de família, nossa riqueza, ou mesmo nossas conexões terrenas. Satanás teme a Deus e teme aqueles que são fortes no Senhor. É somente ao sermos fortes no Senhor que podemos enfrentar eficazmente os planos malignos e as estratégias cruéis do inimigo. A fonte de nossa força reside na capacidade de apropriar-nos da força de Deus. Devemos nos conectar ao poder divino que está prontamente disponível para nós como crentes. Nossa fonte de força não está dentro de nós, mas no Senhor. Ele é quem nos equipa com a armadura de Deus e nos capacita a permanecer firmes. Ao nos aproximarmos de Deus por meio da oração, adoração e estudo de sua palavra, podemos acessar sua força e ser preenchidos com seu poder. Como você pode ser forte no Senhor quando mal lê a Bíblia e mal ouve a palavra de Deus? Como você pode ser forte no Senhor quando mal tem uma vida de oração? Como você pode ser forte no Senhor quando mal frequenta a igreja? Como você pode ser forte no Senhor quando ora por 1 minuto por dia, todos os dias? Como você pode ser forte no Senhor quando não anda com Ele, não conversa com Ele, não obedece a Ele e nem mesmo o ouve? O tipo de cristão que Satanás prefere são aqueles que são fracos no Senhor. Sim, você pode ter vestido toda a armadura de Deus, mas antes de mais nada, você está forte no Senhor. Até mesmo homens fortes precisam estar fortes no Senhor. Veja Davi, possivelmente um dos maiores guerreiros da história humana. Davi era um guerreiro fora do comum. Seu histórico estava repleto de corpos mortos que ele havia derrotado. Exércitos, leões, ursos e gigantes caíram diante de Davi. Ele era um homem de guerra,
o tipo de pessoa que você gostaria de ter ao seu lado numa batalha. Ele tinha uma faceta gentil, mas também uma faceta violenta e agressiva. Mesmo como rei, Davi exemplificava o coração de um guerreiro. Diferentemente dos reis de sua época, Davi não se afastava das linhas de frente. Ele era um rei que lutava lado a lado com seus homens, nas trincheiras. A bravura de Davi foi evidente quando ele e seus homens derrotaram corajosamente 200 filisteus, chegando ao ponto de apresentar seus prepúcios ao rei. Davi não era um homem comum. Ele era celebrado em canções por suas façanhas heróicas no campo de batalha. Enquanto as mulheres dançavam e cantavam, proclamavam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Davi possuía um espírito militante, correndo ansiosamente em direção às batalhas. Enquanto outros fugiam, ele perseguiu destemidamente leões e ursos, exibindo sua natureza radical e corajosa. Seu impressionante histórico incluía vitórias sobre gigantes, leões, ursos e exércitos inteiros. Davi entendia que era o Senhor quem o havia equipado, treinando suas mãos para a guerra e seus dedos para a batalha. No entanto, percebemos que um homem como Davi, alguém tão forte, teve momentos em sua vida em que precisou ser forte no Senhor. Permita-me mostrar uma instância de Davi sendo forte no Senhor, em 1 Samuel 30, 1 e 2. Lemos que Davi e seus homens retornaram à base, apenas para encontrá-la destruída pelo fogo e suas famílias capturadas pelos amalequitas. A perda devastadora atingiu profundamente Davi e seus homens. Eles estavam sobrecarregados de tristeza e angústia. Nesse momento, Davi enfrentou uma crise, e sua resposta revelaria a profundidade de sua fé e confiança em Deus. Imagine o tumulto que Davi experimentou. Seus próprios homens, que haviam sido leais a ele, se voltaram contra ele, culpando-o pela desgraça deles. Em meio à situação desesperadora, vemos o verdadeiro caráter de Davi emergir. Em vez de sucumbir ao desespero ou tomar as coisas em suas próprias mãos, Davi fez algo extraordinário. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Davi sabia para onde se voltar em sua angústia. Ele encontrou força no Senhor. Isso é uma mensagem para você hoje. Em algum momento da sua vida, você terá que encontrar força no Senhor. Você terá que se fortalecer no Senhor. Haverá momentos em que você terá que se encorajar no Senhor, quando estiver sozinho, com medo, quando as probabilidades estiverem contra você, quando a situação parecer desesperadora e sem esperança. Recuse-se a ser o tipo de cristão preferido pelo diabo, aquele que ao primeiro sinal de problema clama: Deus não me ama mais, ou Deus não se importa mais comigo. Reúna-se, recuse-se a ser um santo choramingando e se fortaleça no Senhor. Diga a si mesmo Filipenses 4,13: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga a si mesmo Romanos 8,37: Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Diga a si mesmo Salmo 27: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Devemos reconhecer que, separados dele, não podemos fazer nada. Efésios 6:10. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O tipo de cristãos que Satanás prefere são aqueles que são fracos no Senhor. Cristãos que não são fortes no Senhor, que se tornam santos choramingando diante da adversidade. Encoraje a si mesmo.